com rotas mais diretas e consegue entender o que elas trazem de retorno, como isso amplia o aprendizado na sala de aula. Eu tenho 3 filhos, então é um exercício já que eu faço da minha casa e do aprendizado. Um deles teve uma dificuldade de aprendizado, então foi aplicação mesmo ali. E tenho vários pacientes que fazem por conta de escola, vestibular. Então são fases diferentes da vida, desde uma criança muito pequena até adulto. Como ampliar a percepção daquilo que a gente vive, como você olhar diferente aquilo que está no seu dia a dia. E aí, porque coaching, né? Não é coaching executivo que tem aquela programação, é uma aplicação da física quântica no cotidiano. Então, por isso o termo coaching de treinamento, porque é um treinamento diário mesmo, de como você aplicar, como você se percebe, como você sente no seu cotidiano, no seu dia a dia e na aplicação com o outro quando é esse caso. A gente tem a formação profissional, depois disso tem o suporte, tem o grupo que as pessoas trocam, tem informação que eu coloco sempre no canal, literatura tem essa, mas já tem um outro livro ficando pronto, porque falta às vezes material para poder se aprofundar um pouco mais. Então eu estou sempre preocupada em produzir vídeo, produzir material, para poder ir tirando a dúvida e isso aplicando, porque eu percebo que tem um segmento muito grande. Então a área da educação para mim foi uma surpresa. Também tenho trabalhado com profissionais de outras áreas, advogados que também aplicam o raciocínio no entendimento do cliente dele. Porque o que a gente faz é abrir a audição mesmo, para circuitos diferentes de você perceber o outro. A gente fica às vezes tão dentro de nós mesmos, dentro da nossa cabeça, da nossa mente, dos nossos medos, dos nossos padrões, e tem a sensação de que isso é percebido pelo outro, e não é. E a imagem que o outro tem da gente é de como a gente se sente. Só que todo mundo passa por esse circuito do desafio. Eu acho que o Augusto Cury vem falando isso há um tempo, depois quando eu tive contato com o material dele. E como você se perceber o seu estresse, os seus medos, as suas inseguranças e transformar isso dentro de você. Para isso ter o contato com o outro. Porque todas as pessoas têm os seus questionamentos. Não, às vezes de fora a gente tem uma percepção, nossa, essa pessoa deve ter a vida muito tranquila, deve ser muito fácil, deve ser, o meu desafio é tão difícil. E eu falo para vocês, esse desafio ele é do ser humano de base, independente de crença, de onde viemos. Quer uma aguinha, Rose? Não, bem, obrigada. Independente de crença, de onde viemos, mas assim, como chegamos até aqui, todos nós trazemos uma questão de separação de algum lugar. E vem pra cá, nasce, cresce e tem essa sensação de solidão. Isso a gente fala das pessoas no mais alto escalão, ou as pessoas que trabalham direto ali com o comércio, com as outras pessoas, ou com o funcionarismo público. Todos têm essa dificuldade. Então eu vejo casos de quem realmente passou uma necessidade no sentido de escassez e falta e trazer uma angústia, um sofrimento, e de quem de repente não passou por isso e teve outros desafios e que no olhar de outra pessoa parece, nossa, é muito tranquilo essa vida. A pessoa traz a mesma dor. Então é uma dor essencial que a maioria de nós trazemos. Então, como entender um pouco desse percurso, do que a gente vive, trazer esse entendimento de como nós sentimos, então é o que a gente pensa e o que a gente sente, é alinhar isso. Quando você consegue alinhar o que você pensa e o que você sente, fica mais fácil de fazer escolhas, porque muitas vezes nós não aprendemos a escolher, né? É aquilo que chega, é sobreviver, é ir atrás, é lutar, é tentar alcançar um sonho, mas como aprender a escolher? E principalmente como a gente aprende a se escolher, porque também isso não é aprendido. Então você se escolhe sem ser egoísta, e a partir do momento que você se escolhe e está feliz com você, as outras coisas elas começam a brotar com mais facilidade no seu caminho, na sua vida. Então são circuitos de aprendizado nesse sentido. Eu queria começar abordando com vocês um pouco dessa parte da física quântica. Vou fazer um geral com vocês. Um assunto que talvez pra gente que já entrou em contato com o método já seja mais repetido, mas acho que é sempre vai clareando alguns pontos, que é a micro e macro realidade, que a veneranda tanto gosta.
O que é a micro e macro realidade? Ela traz altos questionamentos para mim da micro e macro realidade. E eu soube que isso tem sido muito usado na área de designer, como zoom in, zoom out, e algumas outras tendências em outras áreas com outro nome. A micro-realidade é quem nós somos, nós conosco mesmo. A macro-realidade é como isso transborda no nosso entorno. No trabalho, na profissão, na família, na carreira. E é incrível, porque sempre como eu me sinto, como parte a partir de mim, é como eu vou transbordar isso e colher isso do lado de fora. Então imagine que todos nós somos pontos de energia, somos rotas de energia. Como ponto de energia, como rota de energia, eu tenho dois fluxos, o fluxo de sobrevivência e o fluxo de prosperidade. E que não tem a ver que no fluxo de sobrevivência falte dinheiro e no prosperidade sobre dinheiro. Porque eu tenho pessoas que têm uma condição financeira muito boa em fluxo de sobrevivência. E pessoas que talvez financeiramente ainda não almejaram aquilo que queriam, mas já estão no fluxo de prosperidade. Porque a gente traz, né, dentro do inconsciente coletivo que a sobrevivência é a dificuldade, a escassez, é a falta, é a prosperidade. Então, se eu tiver com o meu retorno financeiro ideal, eu vou estar nesse fluxo. E não. A sobrevivência é o fluxo de estresse e a prosperidade é o fluxo da presença. E hoje se fala muito na presença, estar presente, olhar a presença. Por isso que é um exercício diário. E como estar presente? Quando você está presente no tempo presente, é quando as mudanças na sua vida acontecem. É fácil? Não. É simples? Não. É difícil? Também não. É uma questão só de observar sem julgamento. E esse é o mais difícil, porque o julgamento ele é natural do ser humano. Por quê? Por conta da sobrevivência. O cérebro da sobrevivência, ele te põe em um alerta o tempo todo para prever os acontecimentos. Então eu vou prever o que vai acontecer, para que eu não seja ameaçado, para que eu não tenha a minha vida em risco. Então eu estou sempre prevendo. Só que quando eu estou prevendo, eu estou vendo baseado em tudo que eu vi até hoje. Então eu sempre trago um contexto de julgamento daquele cenário que eu vivo. Eu não trago um olhar novo para aquilo. Se eu pegar um copo plástico aqui na mão agora vazio, todo mundo tem a ideia de que é um copo plástico, se ele é leve, se ele é mole, se ele é mais duro, se é um plástico mais rígido, só de olhar. E de repente eu posso pegar um copo plástico de um material que ninguém conhece, todo mundo vai olhar baseado com aqueles registros que tem, se ele for aveludado, a hora que passar na mão de vocês, vai ser surpreendente. Nossa, nem imaginava que era assim. Então, quanta coisa da nossa vida, às vezes nós não observamos ou não damos espaço para chegar pra gente por não abrir esse olhar daquilo que eu nem imagino. E isso, gente, simplesmente assim, eu tô falando de exemplo de objetos, mas das pessoas. Alguém me olha de um jeito familiar e eu nem conheço, e familiar de, sei lá, um tio, uma tia, alguém que talvez eu tinha uma dificuldade de me relacionar, chega uma pessoa nova e me olha dessa maneira, eu posso nem lembrar que é o tio, mas meu cérebro já tem esse registro. Eu vou olhar e pensar, poxa, essa pessoa não deve estar nem aí comigo. E eu já começo a dar essa conotação de tudo que eu já vivi para essa situação, e eu vou limitar esse encontro a simplesmente ser uma história igual àquela que eu já vivi. Então é onde eu ponho o meu olhar. Tudo que eu olho cresce. Se eu olho já com um significado, é o significado que vai ter. Muitas vezes eu consigo que isso me surpreenda, mas muitas vezes eu deixo de aproveitar as surpresas que a vida traz para mim, por simplesmente já saber o que vai acontecer. Saber baseado no que eu vivi até agora, do que os meus familiares viveram até agora, do que antes deles viveram até agora, que são muitas crenças que nós trazemos, que são do inconsciente coletivo. Crenças em relação a quem nós somos, crenças em relação à profissão, crenças em relação ao que é difícil. Hoje se vive uma crise instalada, né? Então já parte do princípio que todo mundo sem oportunidade, que todo mundo numa dificuldade. E quanto mais eu olho para essa crise, mais a crise cresce em mim. Enquanto isso, tem um monte de pessoas se beneficiando da crise. E deslanchando, e trazendo ideias, e caminhando, e criando, e crescendo. E aí, como assim?
Como que ela está indo no contrafluxo da crise? Então é para onde eu olho. Então o fluxo de sobrevivência ele é o estresse de uma velocidade muito grande e que eu estou sempre em alerta para que aquilo não aconteça comigo. E o fluxo de prosperidade, ele é o você estar bem, estar na presença. Como? Confiando em você. Sempre você está no local certo e na hora exata. Porque se é ali que você está, é ali que você deveria estar. Mas muitas vezes eu estou vivendo uma situação e fico, nossa, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz diferente? Por que não aconteceu de outro jeito? Por que pra mim é difícil? Por que chegou? Então eu questiono aonde eu estou. E cada vez que eu abro um questionamento para onde eu estou, eu volto para o passado. E a hora que eu volto para o passado, eu estou ali no estresse, prevendo para arrumar algo que já aconteceu. Tem um exemplo bobo, mas que isso traz um pouco de consciência pra gente. Por exemplo, tô vindo pra cá, esqueço meu óculos de sol. Deixo lá em cima da mesa, esqueci, chego aqui. Eu chego aqui, eu tô sabendo que ia ser um evento no sol, com o sol direto em mim. E aí toda hora eu vou lembrar, puxa, eu esqueci meu óculos, nossa, se eu tivesse lembrado, se eu tivesse acordado mais cedo, E nada disso vai resolver a minha situação. Eu gasto tempo, energia, pensamento, fluxo de estar olhando outra coisa em uma coisa que eu já esqueci, que já não é mais e que não vai se resolver. Então, quantas vezes no dia nós não fazemos isso? Ficamos aprisionados naquilo que já passou, tentando arrumar o que eu tenho agora. E isso, quanto mais eu olho aquilo que não foi bem, que não está bem, dentro do que eu tenho agora, eu vou criar uma realidade futura baseada no passado. Tem vários autores que trazem que nós vivemos pilhas de memórias. Ou seja, eu vivo uma situação agora, eu avalio ela com todo o registro que eu trago até aqui, olho para essa situação nova que chega na minha vida com o julgamento de tudo que eu aprendi até aqui e vou criar exatamente uma história muito parecida. São as repetições de padrão. Então, as repetições de histórias. Parece que eu vou viver um relacionamento, aí vivo a mesma dificuldade num relacionamento novo. Eu mudo de emprego, vivo a mesma dificuldade no emprego novo. Eu mudo de cliente, tenho uma mesma dificuldade com um cliente novo. Parece que a história, a vida, ela fica andando em círculos. Por quê? Porque eu estou na rota de sobrevivência, dentro desses dois fluxos. E quando a gente começa a ampliar a consciência para isso e se perceber, o que é micro e macro realidade? Eu me percebo e percebo o mundo do lado de fora respondendo junto comigo. Isso vai te trazendo uma consciência. Por exemplo, um caso, uma aluna contando que estava com dor no pescoço, porque estava andando de carro, uma pessoa dirigindo o carro, passou no obstáculo, bateu a cabeça, machucou o pescoço, ficou com dor. Quando ela me conta essa frase, e eu vou ler isso de uma maneira ampliada, a micro e macro realidade acontece ao mesmo tempo. Agora, o que eu sinto com o que eu transbordo para o lado de fora. Eu posso entender pela fala dela que ela estava vivenciando uma situação, não a do carro, do lado de fora da micro realidade. Uma situação onde ela estava com uma dificuldade, muito provavelmente na vida pessoal ou no trabalho dela, que não era ela que estava à frente da condução dessa situação, mas era uma outra pessoa que não estava enxergando os problemas e os obstáculos e ela estava se sentindo prejudicada com isso. Então, essa situação que ela estava vivendo no trabalho ou do lado de fora, a hora que ela tem um evento dentro do carro, isso é a transposição dessa história. Dela sentir que não está na condução dela e que ela tem uma lesão, lógico que não foi nada grave, mas a partir de uma outra pessoa que não estava enxergando o problema que ela enxergava. Então, quando eu começo a perceber o que eu vivo e ter mais consciência presente, então se eu levanto daqui, tropeço, caio, como eu estou me sentindo? Lógico, gente, não é para ficar dentro de um estresse com isso, mas é entender que os eventos estão sincronicamente associados, como uma orquestração. Então, se eu levanto, tropeço e caio, tem alguma coisa dentro de mim que eu estou sentindo que tem uma barreira, uma dificuldade, um degrau, um obstáculo. E tem eventos que acontecem quando eu estou vivendo um problema no momento, e tem eventos que vêm quando eu resolvo algo.
Então eu resolvi uma situação que estava me deixando, roubando meu sono, tirando a minha paz. Eu fiz uma decisão, tomei uma escolha e resolvi. Eu posso, depois de resolver, apresentar um sintoma de saúde, uma queda, a gente fala resolução de conflito. A nova medicina germânica traz isso. Então eu posso apresentar um sintoma, uma gripe, ou mesmo uma queda, uma dor, que vai durar menos tempo do que quando eu estou no processo ativo. Então, passar a entender essas questões do que a gente vive, por que está acontecendo, e se colocar como personagem principal da sua história. O mais difícil de ser personagem principal da sua história é que você vai descobrir, quando você vive alguma dificuldade, alguma situação que você não gostaria de estar passando, e aí você vai parar para olhar e pensar, poxa, mas isso só depende de mim. Porque eu, como personagem principal, claro, eu como co-criador de realidade, tem a força do universo, de Deus, que é muito maior do que isso. Mas eu, como co-criador dessa realidade, se eu estou vivendo algo que não está me fazendo bem, fui eu que me coloquei aqui. Mas como assim se eu não queria? Não por escolha, não por buscar, mas dentro de um inconsciente coletivo, de um conjunto de crenças que eu trago, da história dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados, por algum motivo, eu estou vivendo isso aqui. Só que quando a gente não tem a percepção que nós que nos colocamos nesse lugar, nós ficamos vivendo uma situação difícil, esperando que alguém nos tire disso. Então eu fico esperando quem vai chegar para me salvar. E aí eu fico buscando aceitação, eu fico buscando ser entendida, eu fico buscando que chegue alguém com uma resposta pronta para mim e que vai vir e vai me salvar. E muitas vezes eu vou, acredito, deposito uma esperança que tudo vai ficar bem, e isso não acontece. Isso não acontece. Porque eu estou pondo do lado de fora o que eu deposito do que eu acredito nesse contexto. Agora, quando eu consigo entender que fui eu que me coloquei aqui, por mais difícil e desastroso que isso pareça, e não porque eu me coloquei porque eu queria estar aqui, porque a vida veio me conduzindo dentro do que eu acredito e é isso que está acontecendo. Mas se eu assumo essa responsabilidade, entre aspas, para mim, no sentido de, ok, vou tentar entender por que na minha vida está desse jeito. A única pessoa que pode me tirar daqui sou eu mesma. O que pode ser um pouco mais fácil. Porque é mais fácil eu tentar entender como eu me sinto aqui e como eu vim parar aqui, do que eu simplesmente ficar esperando que alguém venha me salvar. A hora que eu entendo isso, eu mesmo posso ir dentro de um aprendizado, dando os meus passos pequenos, dentro do meu objetivo, para sair dessa situação. E muitas vezes a gente acredita que sair de uma situação, ele tem um condicional. Quando eu mudar de emprego, eu vou me sentir melhor. Quando eu estiver trabalhando com aquilo que eu sonho, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver mudado de casa, eu vou me sentir melhor. Quando eu tiver uma renda específica para planejar aquilo que eu quero, eu vou me sentir melhor. O caminho é o contrário. Eu preciso e posso me sentir melhor antes que aquilo que eu quero aconteça. Porque é aí que eu vou dar essa informação. Senão eu continuo postergando a chegada daquilo que eu busco na minha vida. Agora, talvez a dificuldade seja como eu vou me sentir melhor se não aconteceu ainda aquilo. É se sentir melhor com o que você é aqui na presença. Mesmo que do lado de fora esteja caótico, com o que você é, com o que você traz dentro de você. E aí começar um caminho para a volta de você, dentro de você, para você lembrar de quem você é, do que te trouxe até aqui. Muito obrigada, Inês. De tudo que você já percorreu no seu caminho, na sua trajetória, e que te fez bem. Porque nós temos muito mais um olhar julgador e crítico para nós mesmos antes de para qualquer outra pessoa. E dentro desse olhar julgador e crítico, quando eu começo a olhar o que eu tenho de bom em mim e o que me trouxe até aqui, eu posso começar a ver que eu tenho sim capacidade,
que eu sou uma pessoa interessante. É mais do que autoestima e autoajuda, é eu reconhecer os meus valores. Como que eu faço para reconhecer os meus valores? Quando eu consigo